Nós estamos numa série, de estudos sobre panorama da Sagrada Escritura. Então, este curso, Panorama das Escrituras, nós olhamos cada domingo para um livro bíblico, basicamente. E nós olhamos no último domingo para o livro de Jeremias. E hoje nós veremos o livro seguinte, que é Lamentações de Jeremias. É um livro que está dentro do mesmo contexto. Para aqueles que estavam domingo passado, o livro é como se fosse quase que uma continuidade, é uma descrição daquilo que Jeremias tanto anunciou. Então abra por gentileza em Lamentações. Aos poucos nós estamos aí vencendo já o Antigo Testamento, já caminhando já para a reta final dos livros do Antigo Testamento. Lembrando sempre essa prateleira que eu coloco aqui no início das aulas, para você entender que os livros bíblicos não estão cronologicamente organizados. Não necessariamente um livro vem depois do outro nos seus acontecimentos. Eles estão organizados por grupos literários, e nós estamos naquilo que é chamado de profetas, nessa prateleira aqui, os profetas. Sendo esses profetas divididos em profetas maiores e profetas menores. Atualmente nós estamos exatamente no meio dos profetas maiores, no livro de Lamentações de Jeremias. O contexto histórico é importante para a gente sempre entender a mensagem de um livro. Ele está sendo escrito dentro de qual contexto, narrando o quê, tratando do quê. Então esse gráfico aí que eu tenho colocado também, é um gráfico para você gravar os principais acontecimentos da história do Antigo Testamento. Se você gravar essa sequência de eventos, você conseguirá ter um mapa na sua mente dos acontecimentos do Antigo Testamento, e aí você consegue conectar. Isso que eu estou lendo está em qual parte dessa história? E aí você consegue olhar para este gráfico e conectar. Então Deus forma um povo a partir de Abraão, Isaac, Jacó, constitui os chamados patriarcas. Jacó tem 12 filhos, nós temos então os 12 filhos de Jacó, que vão dar origem a todas as tribos de Israel. Eles ainda é um grupo pequeno, 70 pessoas aproximadamente, eles vão para o Egito, ficam escravizados no Egito, multiplicam, Deus levanta Moisés para ser o libertador, porque um faraó estava escravizando eles, e eles então vão sair do deserto. Entre essa ida ao deserto e essa saída, você tem um intervalo aí de aproximadamente 400 a 430 anos, entre o acontecimento da ida para o Egito, para a saída do Egito. E tudo isso aqui tinha sido anunciado ao Abraão, quando Deus chamou ele. Deus disse para ele que ele teria filhos, que ele teria um povo. Deus já tinha anunciado a história que aconteceria com este povo, de como eles multiplicariam e como que eles seriam escravizados, e depois Deus os traria para a terra que Deus tinha em si prometido a Abraão. Então o povo sai e caminha até Cádiz Barneia, onde tem um episódio de incredulidade envolvendo os espias, e aí Deus dá como castigo peregrinar 40 anos, até que aquela geração adulta morra, a não ser Josué e Calebe, para que eles entrem na terra prometida. Então você chega no final de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, melhor dizendo, com Moisés fazendo um lembrete para uma nova geração. É a geração infantil que tinha saído do Egito, e aqueles que nasceram no deserto, nesse intervalo de 40 anos, e eles vão herdar a terra prometida. E Moisés então faz uma recapitulação daquilo que Deus fez na história deles. Moisés apresenta um resumo de toda a história em Deuteronômio e traz para eles a lei, que é chamada da bênção ou maldição, que vai determinar o futuro deles na terra prometida. Nós vamos olhar esta lei hoje um pouco, que está em Deuteronômio 28. Então aqui está estabelecido um contrato. Moisés está dizendo, se vocês cumprirem a cláusula, vocês vão herdar isso. Se vocês quebrarem a cláusula, vai acontecer isso. A terra é dada por vocês por graça, mas vocês precisam viver de acordo para a qual vocês foram chamados. Moisés morre, Josué assume,
E aí você tem a conquista então da terra, e aí você tem o início do fracasso de cumprir aquele pacto de Deuteronômio 28. Já no período dos juízes você vê isso, o povo se rebelando contra Deus. Você vê um rei sendo levantado, Saul, com a intenção de ser como o rei dos povos. Deus mostra que ele tem um rei melhor do que o rei dos homens. Deus levanta Davi. Davi tem o seu filho, que é Salomão. Aqui você tem o apogeu da história do reinado de Israel. Foi o período que Israel alcançou as maiores fronteiras geográficas e grandes riquezas, uma expansão cultural, uma influência no mundo ao ponto da rainha de Sabá ir até Jerusalém para ver sobre a sabedoria de Salomão. Mas os dias de Salomão não são de todos de integridade, e ele peca seguindo as mulheres que ele havia contraído em relacionamento e adora os deuses delas. Com isso, você tem um castigo sendo estabelecido. É dito que Deus vai dividir o reino, mas não durante os dias de Salomão, por causa de Davi, por amor de Davi, mas na próxima geração Deus vai trazer juízo. Isso de fato acontece. Com a morte de Salomão, o seu filho não tem a sabedoria de governar, ele amplia os impostos, ele não ouve a reclamação do povo, e há uma divisão, um cisma acontece, e aquelas 12 tribos aqui, formado, se dividem. 10 vão seguir a liderança no norte, e 2 vão seguir a liderança do sul. O do norte passa a ser chamado de Israel, e o do sul passa a ser chamado Judá. O reino do norte vai de mal a pior, com muitos reis apóstatas, uma religião apóstata. Eles constituem sacerdotes de acordo com o que eles querem, eles adoram no templo o que eles querem, eles constroem uma religião totalmente misturada, e a queda deles se dá pela Assíria, que invade o reino do norte, próximo aí do ano 700 e pouco, e há uma destruição deste reino. Os reinos do sul, o reino do sul, Judá, é um reino que oscila. Ele também vai muito mal, mas às vezes Deus traz momentos de reavivamento, como um momento de Josias, onde eles começam a dizer, vamos voltar para o Senhor, celebram Páscoa, uma série de coisas. Mas eles vivem nesse ciclo de pecado, e eles estão quebrando o quê? Aquele pacto de Deuteronômio 28. E Deus em si vai trazer então o juízo sobre as tribos do sul, cumprindo algo que ele havia anunciado lá em Moisés. Se eles não fossem fiéis ao Senhor, eles perderiam essa terra. Isso que acontece próximo aí do ano 586, 587, quando a Babilônia invade Jerusalém e leva cativo os seus moradores, destrói a cidade, causa um dano terrível, que é o período do cativeiro babilônico. E aí isso dura aproximadamente 70 anos. Essas datas são arredondadas porque você tem deportações, você tem 3 deportações para a Babilônia, você tem deportações de retorno, e aí então há aproximadamente 70 anos que isso acontece. E aí você tem então a volta dos exilados. Nós já vimos livros sobre a volta dos exilados, como Neemias. Nós vimos livros durante o período, mais na volta mesmo. Neemias, Esté, por exemplo, Esdras. Então são livros que descrevem esse momento aqui, voltando do exílio. Nós já vimos a história que narrou tudo isso, que é o livro dos reis, das crônicas, mostra como que se deu esses eventos. E nós estamos vendo os profetas agora, que anunciaram essas quedas. Nós vimos Isaías, aula passada nós vimos Jeremias, e como Jeremias anunciou isso aqui. Jeremias disse que isso iria acontecer, e ao contrário de Isaías, Jeremias vivencia isso. Jeremias está anunciando algo próximo a ele. Isaías anuncia algo distante dele. Jeremias não. Jeremias anuncia algo que ele vai viver. Ele vai passar por isso. Mas Jeremias é um profeta solitário, basicamente. A nação de Israel é cercada por falsos profetas. Então, às vezes, a gente perde um pouco essa dimensão de como era essa relação. Você tinha vários homens que diziam dizer em nome de Deus. Jeremias era um deles,
e outros dizendo a mesma coisa. Nós falamos em nome de Deus. E o conteúdo da mensagem era muito diferente da de Jeremias para com aquela dos outros homens. Jeremias dizia: os dias são terríveis, o que se aproxima diante de nós é grande destruição. Os outros profetas diziam: não, Deus nos ama, Deus tem um templo aqui dado a nós. Salomão construiu um templo a Deus. Esse templo manifesta a presença de Deus e nada vai acontecer conosco. Deus nos ama. E esse era então o discurso que era feito. Daí uma frase comum que Jeremias diz: existem os profetas que anunciam paz, paz, quando na verdade há guerra. Quem você acha que o povo prefere ouvir? Óbvio, aquele que anuncia: vai ficar tudo bem, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E esses são os profetas que eram exaltados pelo rei, exaltados pelo povo, enquanto Jeremias foi preso, lançado em cisterna, perseguido. E depois de um tempo de seu ministério, Jeremias escreve um livro, que Deus manda ele escrever, e esse livro é inclusive queimado pelo rei. E ele precisa escrever novo livro. Tamanha essa oposição que ele enfrenta. E ele descreve isso ao tempo todo no seu livro. Então há momentos de profecia e há momentos de biografia, onde descreve as coisas que estavam se dando com ele e com o mundo ao redor dele. O livro de Lamentações é o livro que Jeremias escreve vendo esse episódio acontecendo. Então, o que nós vamos ver? Se o livro de Jeremias está narrando basicamente isso aqui, o Lamentações diz isso aqui, vivencia isso aqui. É o livro escrito durante o exílio, e logo no início dele, quando a cidade foi destruída. E aí Jeremias escreve um livro narrando isso em forma poética. Então a gente está dentro desse ponto da história. A dor de um profeta que vê a cidade santa, o seu povo, seus amigos, seus parentes, os lugares marcantes na jornada dele sendo destruído. E ele vai fazer um lamento diante desta situação. O livro, então, Lamentações, que é o livro que você tem em mãos, este livro, você sabe que foi escrito em hebraico, né, boa parte do Antigo Testamento, e normalmente os nomes dos livros são as primeiras palavras que tem nos livros no Antigo Testamento. Não são todos, mas boa parte é assim. E o nome do livro de Lamentações, lá na Bíblia hebraica, é exatamente essa primeira palavra que nós temos traduzida aqui como como. Abra lá Lamentações. Vamos juntos? Primeiro verso. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Então essa expressão como é uma interjeição. Interjeição não é muito fácil de você traduzi-la, né? E uma das formas de traduzir é como na nossa versão. Há umas que dizem quão. Essa expressão é uma expressão que vai aparecer no capítulo 1, no capítulo 2 do livro. Olha lá o capítulo 2. De novo, como, ó Senhor, cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião. Filha de Sião é Jerusalém. Olha o capítulo 4. Como? Então essa palavrinha, como, é uma interjeição que aponta para uma ideia de espanto, uma ideia de peso emocional grande. Ela era muito comum na literatura judaica, ela ser usada nos cânticos fúnebres. E começava um cântico fúnebre com essa expressão. Olha, por exemplo, um cântico que nós temos. Deixa aberto aqui em Lamentações, que será o nosso tema, né? Mas abra 2 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler o verso 17 e 18, aí a gente lê junto o verso 19. Pranteou Davi a Saul e a Jônatas, seu filho, com esta lamentação. Percebe? O que nós vamos ver lá é uma lamentação, daí o nome, lamentação de Jeremias. Isso é um estilo comum de acontecer na cultura judaica, para expressar um sentimento. Davi também fez isso, Davi fez uma lamentação. Olha o verso 18.
determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, o qual está escrito no livro dos justos. Vamos juntos? A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes. Esse como é o mesmo lá do início de Lamentações. Essa é uma forma comum, então, de usarem cânticos de lamentos nas aberturas dos atos fúnebres, por exemplo, na cultura judaica. Para que vale toda essa informação? Para você entender que esse é um livro de lamento. É um livro como se estivesse sendo cantado pela morte de uma cidade. É assim que abre o livro, é assim que ele tem como nome no livro, na cultura judaica. A autoria do livro, se você olhar dentro do livro de Lamentações, se você ler o livro, tem só 5 capítulos, vale a pena você ler essa semana, um livro pequeno. Dá para você ler um capítulo por dia e ainda sobra dia para você ler outro livro da Bíblia. Você vai ver que você não vai encontrar nenhuma vez o nome Jeremias aparecendo no próprio livro. Embora não apareça o nome Jeremias no livro, Jeremias é o autor deste livro. O testemunho aponta para isso. A tradição judaica sempre interpretou o livro de Jeremias como sendo, Lamentações, como sendo essa continuidade do livro de Jeremias. E também nós vemos a Septuaginta, que foi uma tradução bem antiga. Na época que Cristo veio ao mundo já existia a Septuaginta. E naquele contexto você tem um prefácio na Septuaginta, que é antes de começar o livro. E aí você tem a seguinte informação que está projetada aí. E aconteceu, depois que Israel foi levado ao cativeiro, e Jerusalém foi arruinada, que Jeremias se sentou para chorar, e lamentou por Jerusalém, e disse. E aí passa a descrição de todo o livro, né? Então essas informações históricas, a semelhança que você encontra com o livro de Jeremias, leva a crer de fato que foi isso mesmo. Quem escreveu o livro de Lamentações foi o profeta Jeremias. Olha o capítulo 9 de Jeremias mesmo, do livro. Deixa aberto em Lamentações que a gente vai fazendo alguns paralelos, tá bom? Lá no livro do profeta, capítulo 9, você encontra uma fala de Jeremias sobre tempos em que ele lamentaria. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele expressa isso no seu livro profético. Isso de fato acontece no seu livro de Lamentações. Olha lá o capítulo 1 de Lamentações, 1, verso 16. Então veja que Jeremias falou de uma época em que ele choraria pela filha de Israel. Verso 16, vamos juntos? Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Percebe ele descrevendo aquilo que ele havia anunciado antes que ele faria. Olha o capítulo 3 também de Lamentações, 48. Os meus olhos choram, não cessam. Daí vem a ideia de lamentações, porque no próprio livro ele expressa isso como choro, como lamento. Então Jeremias ganha até um apelido que é o profeta chorão. E não é um apelido no sentido assim, igual a gente fala com criança às vezes, que vive chorando e reclamando, né? Que criança chorona? Não, Jeremias é alguém de dor, o homem de dor que passa pela dor. E ele descreve isso. Há várias semelhanças entre o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. A gente não vai olhar cada um deles por causa do tempo, mas só para você ver. Por exemplo, ele chama a virgem oprimida de Sião. Olha aí Lamentações 1,15. O Senhor
a virgem filha de Judá. Essa é uma forma como ele chama. Olha lá, Jeremias, olha que a linguagem é parecida. 8:21. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. E assim ele vai fazendo essas descrições várias vezes, onde você vê expressões parecidas: cálice da ira de Deus, olhos fluindo de lágrimas, que nós já vimos naquela outra ocasião. Os antigos amantes, então eles usam essa expressão, antigos amantes. Ela aparece em Lamentações, aparece em Jeremias. E assim vai acontecendo várias vezes. Você vê semelhanças na linguagem entre o livro de Jeremias e de Lamentações. Como que se dá essa estrutura do livro de Lamentações? O livro de Lamentações são 5 poemas. Se você olhar aí Lamentações, você tem 5 capítulos e de fato são 5 poemas. Olha lá o livro rapidinho, só com um olhar assim, você vai ver que a linguagem é diferente. Não é como nós estávamos no livro de Profetas. Ele até é um livro poético de certa forma, porque ele é feito numa poesia descrito aqui. Aí você diz, então por que, pastor, que está nesse contexto da história, né? Porque ele tem a ver com um livro de Jeremias tão próximo. Possivelmente durante muitos anos ele era junto no próprio livro de Jeremias, e depois que foi retirado dentro da tradição e colocado para ser lido num dia específico dentro das festas judaicas, quando lamentava a queda do templo. E aí lia esse poema que tinha sido escrito inicialmente no livro do profeta. E como que esse livro então foi feito? Ele foi feito em torno de 5 poemas. E nesses poemas, a forma de uso é a expressão lamento. Lembra quando nós vimos os salmos? Nos salmos nós vimos que tem salmos de louvor, salmos reais, e uma das características, salmos de lamento. Então essa é uma característica de uma poesia hebraica, onde você faz o que num lamento? Normalmente você traz as suas queixas sobre as adversidades que está passando. Você faz a sua confissão de confiança, você faz uma súplica por livramento e você confia na resposta de Deus. Salmo 13 você acha um lamento e vários salmos. Esse livro é essa forma também. É alguém que está vivendo, mas é alguém que está usando de um estilo literário para comunicar aquilo que ele está vivendo. Algo que um judeu saberia muito bem entender o que é um lamento. Então nós deveríamos olhar o livro sempre também nessa visão. Então ele não é uma narrativa, ele não tem uma história sendo narrada, mas um lamento diante de uma história acontecida. O fato acontece, está diante deles, e ele lamenta isso diante do Senhor em forma poética. O livro ele é feito usando um outro recurso. Além de ser um lamento, ele usa o recurso do acróstico. O que é um acróstico? Você pega as letras, por exemplo, Tiago, aí você coloca T, H, I, A, G, O. E no T você dá uma característica, no H uma característica, né? E faz uma série de coisas envolvendo o início da letra do nome de uma pessoa. Eu estou usando um recurso de acróstico. Criança faz muito isso. Na língua hebraica, eles costumavam fazer alguns acrósticos, e um deles muito utilizado era usar o alfabeto. Pegava o alfabeto hebraico, que tem 22 letras, e colocava essas letras, e para cada letra descrevia algo. Lembra o Salmo 119? Sim? O Salmo 119 é o mais conhecido disso. É um salmo falando da lei de Deus, da palavra de Deus, e feito desta forma. Para cada estrofe, uma letra do alfabeto hebraico. E aí sendo uma descrição daquilo que Deus, daquilo que a lei do Senhor representava. De igual forma, isso acontece aqui, na literatura de Lamentações. E por que é feito desta forma? Alguns estudiosos elencam algumas razões. Eu achei interessante essa que está na Bíblia de Genebra. E o autor diz assim, provavelmente representava a expressão completa de um sentimento ou tema. Essa é uma forma mesmo
Quando Deus vai se apresentar, Deus diz assim: eu sou o alfa, alguém lembra? E o ômega. Por que ele está dizendo isso? Ele está usando a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Ele está fazendo o quê? Ele está dizendo: eu sou o início e o fim, eu sou tudo o que há. Então, a gente vai expressar algo, a gente tem palavras para expressar. Palavras são formadas a partir de letras. Você pega todas as letras do alfabeto hebraico, expressando agora uma dor e um sentimento. É como se ele dissesse: estou expressando a totalidade do nosso sentimento. Estou usando o recurso que aponta para algo que é total, para indicar aquilo que nós estamos sofrendo. Uma segunda questão que o autor coloca aqui, o autor da Bíblia de Genebra, ele coloca o seguinte: além disso, a obra artística do poeta era um ato de devoção ao Senhor. E de fato, Deus é um Deus que faz as coisas de modo belo. Quando Ele cria o mundo, e tudo é muito bom, Ele atribui valor. Ele poderia ter feito as coisas simplesmente com funcionalidade. Funcionalidade, óbvio, é importantíssimo. Algo tem que funcionar. Mas não só funcionar, algo tem que ser bem feito, belo. Deus poderia ter feito um tipo só de alimento, e nesse alimento ter nutrientes para tudo. Ou Deus poderia ter feito os alimentos sem nenhum sabor, só vinculado com nutrição. Não, Deus fez diversidade. Você olha para os relevos, diversidade. Isso aponta para a sabedoria, aponta para a beleza. E a gente também tem que lembrar disso quando a gente faz as coisas que nós estamos fazendo. Tem que ser coisas úteis, coisas para ajudar os outros. Mas nós temos que também transmitir beleza com aquilo que nós fazemos. Porque Deus é um Deus belo. E você vê exatamente os recursos literários sendo utilizados nesse sentido. Pegar um alfabeto e descrever para cada letra uma característica, e não para a letra em si, mas para aquilo que está acontecendo, requer um belo trabalho sendo feito. Então é um livro belo, de lamento, mas um lamento feito com beleza, com arte. Isso deve acontecer naquilo que a gente faz na nossa vida, né? Na nossa vida. E por fim, o autor coloca: o acróstico produz um delicado equilíbrio entre a extrema emoção e o controle disciplinado. É um momento de grande dor, mas o autor faz isso usando as regras de cada letra para expressar. Então há um extremo sentimento, mas há um equilíbrio de fazer isso com ordem, apontando para aquilo que de fato há em nós, mesmo no meio da dor e do sofrimento. Então essas observações aqui da Bíblia de Genebra eu achei interessante para a gente compartilhar. O livro todo é um acróstico, pastor? Não. Você vai ter um capítulo que não é um acróstico, que é o capítulo 5. Os demais são e organizados de forma diferente. Olha aqui algumas informações. Aos 2 primeiros capítulos, passa o olho aí. Ó. Capítulo 1, se você olhar, vai 22 versos. Ele começa com uma letra consecutiva do alfabeto hebraico, aquilo que eu falei. Então, cada estrofe seria uma letra do alfabeto hebraico. Você olha o capítulo 2, você encontra também 22 versos fazendo essa referência. O capítulo 3 é um acróstico, mas está diferente. Se você olhar, de fato, ele é bem amplo. Em vez de ter 22, ele tem 66 versos. Ele está no formato de acróstico, porém contém 66 linhas. E cada estrofe tem 3 linhas na cultura hebraica, no texto hebraico, né? No português isso não fica claro, tá? Você lê e você não percebe que isso está acontecendo. Porque uma tradução não tem como captar isso. Mas a gente vê na língua hebraica essa ideia. E aí você vê no capítulo 3, então, 66 linhas, cada uma delas contendo 3 estrofes. Em cada nova estrofe de 3 linhas, você tem uma nova letra do alfabeto hebraico de forma consecutiva. O capítulo 4, você tem 2 linhas para cada, dando um total de 44 linhas. Embora a nossa tradução não faz isso. Se você olhar a nossa tradução, você vai ver 22 versículos.
porque não está dividido na forma como está na língua hebraica, das divisões por letras. Mas você vai perceber que é maior cada verso do que era os dos anteriores. Porque no anterior, praticamente cada linha lá do 1 e 2 era uma letra do alfabeto hebraico. No capítulo 3, mais amplo, 3 linhas para cada linha do alfabeto hebraico. E no capítulo 4 seria 2 linhas para cada capítulo, cada letra do alfabeto hebraico. Se no português tivesse sido separado cada um desses, você teria 44 versos, em vez de 22 aqui no capítulo. Não é que não tem versos, né? A divisão só. O conteúdo é o mesmo, mas a divisão, você teria ele dividido pela metade, cada um dos versículos, e aí você teria 44 versículos. O capítulo 5, curiosamente, não tem um acróstico. Por que não tem? Não tem, não dá para saber. Por quê, né? Não dá para saber. Aí as pessoas fazem conjecturas. Então Jeremias mostra ordem, 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 e chega no último capítulo e diz: estamos em uma grande desordem até o dia que Deus coloque em ordem. É bonito, mas não dá para dizer que é isso não, entende? Fica bonito, emocionante, mas é de quem olhou e quis dizer que é isso, né? Não tem base para afirmar. Mas, curiosamente, o último capítulo não tem um acróstico nele presente. Por quê? Não sei. Ninguém sabe. Jeremias quis fazer desse jeito. Ele fez 4 com acróstico e o 5º poema ele faz sem relacionar com as letras do alfabeto diretamente. O que é importante, eu quero gastar um pouco de tempo aqui para a gente entender as dores que vão se dar nesse livro. Esse paralelo que há entre Deuteronômio 28 e o livro de Lamentações. Irmão, se tem uma coisa que seria bom, talvez você agregar no seu conhecimento nesse curso que a gente tem feito, é estudar bem o capítulo 28 de Deuteronômio. Ele é um capítulo chave para toda a história bíblica do Antigo Testamento. A gente desconsidera o lugar da lei no Antigo Testamento. As coisas vão acontecer na nação de Israel por causa daquilo que está no capítulo 28. Os profetas se baseiam muito neste capítulo 28 para trazer as mensagens proféticas para o povo de Deus. Porque é lá que eles tinham a base do que eles deveriam fazer e o que aconteceria se eles não fizessem. Daí Isaías, Jeremias usam muito do capítulo 28 de Deuteronômio para essa questão. Então você sempre olhar uma história bíblica e pensar, isso lógico, depois que eles entraram na terra prometida, você olhar e dizer assim, tá, como que isso aqui se conecta com o capítulo 28? Eles estão seguindo ou eles estão quebrando o capítulo 28? É importante para você entender o acontecimento. Para a gente ganhar tempo, né, não ficar abrindo todos os livros, então abra aí em Lamentações, capítulo 1, verso 3, você. E Josi, Deuteronômio 28, 65. É sempre essa carreira à direita, tá, Josi? Então a Josi vai ler Deuteronômio 28, verso 65. Nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Percebe? Então Deus está dizendo, vocês pecarem, vão acontecer algo com vocês, nem entre as nações vocês vão descansar. Eu vou vir com um juízo pesado. Lamentações 1:3, vamos juntos? Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações. Olha o que você vai ler. Não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Percebe? Lamentações está dizendo, Jeremias está vendo o que aconteceu, Jeremias está externando, dizendo, Judá foi levado ao exílio. Nem entre as nações ele encontra descanso. E lá ele está sofrendo, sendo oprimido. Nós vimos exatamente isso lá em Deuteronômio. Quando o povo estava para entrar na terra, não tinha nem entrado, Deus fez um contrato. Deus disse, eu estou dando a terra para vocês. Ninguém vai conseguir resistir, só vocês entrarem e conquistarem, é de vocês. Mas se vocês
mudar o coração, servir os deuses desse povo e fazer uma série de coisas, então vocês serão elevados para fora da terra e nem entre as nações vocês encontrarão paz. Eu vou estar com juízo. Exatamente isso que aconteceu. Então, Lamentações é alguém vendo diante dos olhos aquilo que Deus prometeu que faria. Então, o primeiro item é isso. Ela habita entre as nações, não acha descanso. Segundo, Josi 28:44. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Percebe? Ele está dizendo de alguém que vai dominar. Olha lá agora, Lamentações capítulo 1, verso 5. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Por causa dos seus pecados, isso aconteceu. Os seus adversários triunfam. A gente deve lembrar que, ao contrário para nós hoje, Deus não promete isso para a gente. Para a gente, Deus promete vitória em meio ao sofrimento. Para Israel, Deus prometeu: se vocês forem fiéis a mim, ninguém poderá resistir vocês. Ninguém tira vocês dessa terra. Agora, se vocês não forem fiéis a mim, vocês serão por cauda, eles dominarão sobre vocês. E Jeremias está dizendo, eles triunfaram sobre nós. Eles triunfaram sobre nós. 3. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo o dia. Porém, a tua mão nada poderá fazer. Percebe? Está dizendo, seus filhos vão ser levados. E é isso que a gente leu no verso 5. A gente já leu, mas vamos ler de novo. É o mesmo verso. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor afligiu por causa da multidão das tuas... Vamos juntos agora? Por causa da multidão das suas prevaricações, os teus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Quando você lê Lamentações, você vai ver dizendo assim, a mãe não tem com que comer, ela vai ter que comer o bebê que nasceu, ela vai se alimentar de uma criança. O filhinho que amamentava foi levado dela. Aí você vai dizer, poxa, como é que Deus pode fazer um negócio desse? Não, volta lá atrás em Deuteronômio 28. Deus disse para eles, vocês se fizerem tal coisa, os filhos de vocês serão levados. Então Deus não fez nada daquilo que Ele não havia anunciado. É igual o pai quando fala com o filho, se você fizer tal coisa, papai vai fazer isso. Aí depois que você faz, ele diz, pai, por que você fez? Ele diz, não, é porque eu falei com você antes. Então é isso. E olha o intervalo de tempo, é muitos anos. A gente está vendo a entrada na terra, já aconteceu várias coisas, passaram tantos reis, tantos profetas, Deus dizendo, se arrependam, mudem. E agora Deus trouxe o juízo, Deus trouxe aquilo que Ele prometeu em Deuteronômio 28. Então esse é o meu ponto aqui, a gente entender que o livro de Lamentações é um cumprimento das cláusulas do contrato de Deus com o povo lá de Deuteronômio. Nós vimos o 3, né? Caminha sem força adiante do perseguidor. Olha lá, Josi, 28, 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Olha que contraste. Antes era, vocês sairão e todo mundo saberá que há Deus em Israel. Vocês vencem. Agora Ele está dizendo, vocês irão para um caminho e voltarão para o 7 correndo. Não tem como prevalecer. Porque o Senhor está contra vocês. E todo mundo vai perceber que algo aconteceu. Olha lá o verso 6 de Lamentações 1. Vamos juntos? Verso 6. Da filha de Sião. Da
frente do perseguidor, caminho exausto na frente do perseguidor. Não adianta, pode colocar o que quiser de exército que não vai vencer a Babilônia. Não é força humana, Deus entregou eles para a Babilônia e já era. Para a Deuteronômio 28, 41, para o cativeiro foram-se as minhas virgens e os mancebos. Leia aí para mim, Josi. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Percebe? Vocês vão gerar filhos, mas os filhos não ficarão com vocês. Olha lá, 1,18. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. E a informação é, justo é o Senhor. Hoje em dia acontece uma tragédia qualquer, as pessoas dizem, mas Deus não é justo ter deixado morrer tantas crianças. A gente perdeu a noção do que é ser justo. A gente está num mundo quebrado pelo pecado. Qualquer consequência que venha sobre a humanidade, ainda assim Deus está misturando com a sua graça. Percebe a força que tem isso quando você lê o texto que diz, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque se Deus tratar de acordo com o que Ele diz que vai tratar, não tem como escapar. As virgens, os jovens, as crianças foram levados. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. Eles assobiam e meneiam a cabeça com ar de assombro, de desprezo, de zombaria, olhando e dizendo, acabou tudo. Olha lá, Deuteronômio 28, 37. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Esse é o povo que a rainha de Sabá foi lá para ver a grandeza. Agora não mais. Olha Lamentações 2, verso 15. 2,15, Todos, vamos juntos? Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que dominavam a perfeição da formosura e a alegria de toda a terra. Então, esta é a cidade? Esta é a grande Jerusalém? O pecado é terrível, irmãos. E Deus traz juízo contra o pecado. Acaso comerão as mulheres o fruto de si mesmas? Olha lá Deuteronômio 28, 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Percebe que forte? Tamanho sofrimento, tamanhas coisas, vocês vão devorar os seus próprios filhos. Olha lá, Deuteronômio 2,20. Ele não está apoiando isso, tá? Não é que ele está dizendo, tem que fazer isso. Não, ele está dizendo o que vai acontecer, porque eles desobedeceram a Deus, e tamanha vai ser a tragédia, a dor, o sofrimento que eles vão chegar. Olha Lamentações 2, verso 20. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Vamos juntos? Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu caminho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Tamanha a dor que as coisas se deram. Jazem por terra nas ruas o moço e o velho. Deuteronômio 28, 50. Nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Percebe? Quando você pensa numa pessoa idosa, a gente sempre tem o quê? Respeito, cuidado, até alguém idoso, você ajuda. Ele está dizendo, eles não vão fazer isso. Eles vão desrespeitar os idosos. E os moços também, os novinhos. Não tem essa sensibilidade. Olha lá, 2:21. Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedastes. Então Deus cumpriu
aquele que ele prometeu. Perceba, o que é importante? Preciso decorar tudo isso, pastor? Óbvio que não. Mas sempre lembra, dá uma conferida em Deuteronômio 28, quando você vê Deus fazendo alguma coisa. Dá uma olhada, Deus tinha advertido. Deus alertou. Deus alertou. E aqui você tem a tristeza disso acontecendo. As mãos das mulheres compassivas cozer os próprios filhos. Vamos pular por causa do tempo, né? A nossa herdade passou a estranhos. Estamos cansados e não temos descanso. Nossa pele está abraseada como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, ou abusaram das mulheres de Sião. Olha lá Deuteronômio 28:30, Josi. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Percebe? Ele está dizendo, se vocês fizerem o caminho mal, vai acontecer isso. Perceba que com isso a gente está vendo o livro todo de Lamentações. Eu pulei alguns aí por causa do tempo. Mas a gente está vendo várias coisas que você for ler lá, cumprindo Deuteronômio 5:12. Eu anotei errado aí, verso 11. Forçaram as virgens na cidade de Judá. Agora sim, os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciados. Os jovens levaram a mó. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. E os jovens já não cantam. Então perceba, é um momento de grande tragédia. O Monte Sião era o lugar onde ficava o templo, está assolado. Está assolado. Qual que é o propósito de Lamentações? Só descrever dor e sofrimento? Qual que é o propósito ao fazer isso? Diz assim esse autor, vamos juntos? Promover o genuíno arrependimento entre a comunidade israelita sobrevivente em vista da fidelidade pactual expressa na destruição de Jerusalém e esperar a ação soberana de Javé em sua restauração. Javé, porque eu estou citando literalmente, né, o texto do livro. Javé é Yavé, é Deus, tá? É uma forma de chamar Deus no Antigo Testamento. Então, quando quer atribuir ao Deus da aliança, normalmente os autores usam a expressão Yavé ou Javé, por isso que está essa expressão. Mas é Deus, como você sempre vê. Então, quando a gente olha para cá, perceba, qual que é o propósito do livro? O propósito do livro é mostrar, trazer um arrependimento sobre o povo que está passando pelo exílio, o povo está sofrendo, e Lamentações vem dizer, vocês precisam se arrepender. Existe um Deus pactual, isso é importante a gente lembrar. Nós cremos na teologia do pacto. Deus faz aliança com o povo. Lembra quando nós estudamos confissão de fé? A gente gastou um bom tempo na doutrina do pacto. O pacto de Deus com Adão. E aí como é que veio o pacto da graça. E como que isso se desenrola, né, em várias dimensões desse pacto. Passando por Abraão, passando por Moisés, passando por Davi. Então esse é um Deus de aliança, um Deus de pacto. Deuteronômio 28 mostra isso. Deus fez uma aliança e Deus estabeleceu cláusulas. E Ele vai cumprir estas cláusulas do pacto. Mas em nenhum momento, uma das cláusulas lá, e eu vou nunca mais ser o Deus de vocês. Não é isso. Deus vai dizer, eu vou esfregar vocês o máximo. E se vocês se arrependerem, eu trarei vocês de volta, mesmo que vocês sejam espalhados. Então, Lamentações é um livro que vem dizer, está acontecendo o que Deus anunciou. Se nós cremos, se nós nos arrependemos, Deus tem um tempo de paz para vir sobre nós. A esperança do exílio, pós-exílio, retorno. Jeremias falou isso no seu livro. No livro de Jeremias é de uma região chamada Anatote. Jeremias tem um anúncio de que vai ser destruído, vai passar por isso aqui, de Lamentações. Deus fala para Jeremias, compra um campo em Anatote.
Como que você compra algo se você sabe que vai ser destruído aquele lugar? Faz sentido? Não, né? Mas Deus diz para Jeremias, porque no futuro vão negociar em Anatote de novo. Ele vai voltar a ser valioso. Vocês vão voltar para cá nas próximas gerações. Isso aqui ainda vai ser produtivo. Isso é uma aliança. E Jeremias faz isso. Ele vai e compra o campo de Anatote. Porque ele sabe que vai vir destruição, mas é o símbolo de alguém que crê na restauração, mesmo que ele não vai ver. Jeremias não vai voltar do exílio. Mas Jeremias sabe que Deus vai cumprir a sua palavra. Porque Deus cumpre a sua palavra nas duas relações. Em trazer juízo sobre o pecado, mas em restaurar o seu povo. O Deus da aliança é o Deus que tratou dessa forma. Eu não vou deixar o pecado sem ser tratado. E vocês serão restaurados na minha graça para contigo. Então é isso que Lamentações faz. Ele mostra Deus cumprindo uma parte desse pacto. E aguarda, clama. Você vê Jeremias orando por aquilo que Deus vai fazer no futuro, que é manifestar a sua graça. De forma resumida, que a gente já viu bastante disso, você tem então os 5 poemas, um em cada capítulo. O capítulo 1 ao capítulo 1, né, você tem a desolação de Jerusalém. A principal ênfase, não é a única, mas a principal ênfase deste poema é a desolação, como nós vimos. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Rapidinho aí, olha o capítulo 1. Ó, como começa. Como já solitária a cidade outrora populosa. Então ele contrasta. Ele olha para uma cidade e diz, ela está vazia, mas outrora era uma cidade populosa. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalho forçado. O contraponto aqui poético é muito belo dessas imagens. O que era grandioso, agora é algo pequeno. Olha o verso 2, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Os reis de Israel, em alguns momentos, Jeremias anunciava e dizia, não, a gente tem aliança com o rei X, com o rei X. A gente está seguro, nada vai acontecer com a gente. Eles tentaram construir alianças com os reinos para manter a sua paz. Aliás, isso começa lá em Salomão já. Quando Salomão casa com muitas mulheres, não é só uma questão sexual. Muitos daqueles casamentos eram com filhas de reis. Era uma forma de Salomão estabelecer negócios com aqueles reinos. Estabelecer laços. Confiança em si próprio para manter-se aquilo que Deus tinha dado. Deus deu a terra. Eles deveriam confiar em Deus. E esse foi um caminho que os reis de Israel trilharam e confiaram. E o texto está dizendo, os seus amigos se tornaram contra vocês. Quando a Babilônia veio, eles se armaram junto com a Babilônia, e muitos deles foram levados cativos, outros invadiram juntos com a Babilônia, se tornaram inimigos de Israel, aliando-se àquela que destruiu o povo de Deus. Tem várias coisas no capítulo 1, mas eu acho que a gente já deu uma boa noção quando a gente comparou. Olha só para a gente ver como que Jeremias mostra isso e mostra a causa, né, disso. Quer ver? Verso 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Pergunta para Jeremias, está doendo? Muito. Por que é que isso está acontecendo? Jerusalém pecou gravemente.
Essa é a constatação que ele faz. Capítulo 2, a gente está falando capítulo, né? Mas é um segundo poema que você encontra, que é na sequência aí no capítulo 2. A desolação de Jerusalém foi um ato direto de Deus, com extensas e trágicas consequências, que ele não pode deixar de lamentar. Se o capítulo 1 ele descreve mais a desolação, no capítulo 2 ele mostra um ato direto de Deus. Tu fizeste, tu. Em alguns momentos ele está lamentando com Deus porque é que Deus fez, embora ele saiba a causa do porquê Deus fez. Mas ele está dizendo, está doendo ver tudo isso acontecer. E lembra que Jeremias sabia que isso ia acontecer antes dele? Antes dele escrever isso aqui, antes dele viver isso aqui. Porque ele escreveu no livro de profecia dele, ele avisando o rei. E ele era um dos poucos que dizia, os outros diziam o contrário. E quase que Jeremias dizia assim, eu gostaria de estar errado, eu preferia que eles estivessem certo. Mas eu estava certo. Mas ele não está dizendo, oh, que bom, viu como é que eu estou certo. Não, ele está lamentando a dor. Ele diz, nós nos tornamos imonturo. Tem uma parte que ele diz no livro, as pessoas comem o lixo que tem. Porque não tem coisa mais. Não tem plantação, entende? A gente, às vezes, acha isso assim, mas a gente não percebe a dor que é isso. Você não tem, aquilo que tinha de plantação foi destruído. Não tem o que comer. Criança acorda e diz, estou com a boca seca, estou com fome. E mãe vendo isso. Esse é o caos que aconteceu em Jerusalém, né? O poema 3 verbaliza os sentimentos mistos de dor e esperança. No 3 você começa a ver essa busca por esperança, à medida em que a nação percebe que apesar do terrível sofrimento, Javé, que é Yahvé, o Deus da aliança, o leal soberano a preservou do extermínio total. Interessante que ele vai dizer, Deus ainda mantém alguns com vida, e isso é graça de Deus. Deus não destruiu totalmente o seu povo. Muitos foram levados, mortos, mas ainda tem uma semente. E é dessa semente que Deus vai fazer uma coisa maior. Olha lá, Lamentações 3. Vamos juntos? 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Então, esse é o tema que ele vai indo. Deus me fez ver a aflição. Não apenas eu ouvi falar, não, ele viveu. Mas olha o verso 22. Não, verso 20. Até o verso 20, ele vem caminhando nessa tônica de que ele viu dor, viu sofrimento. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Vamos verso 21? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança no meio do caos. Eu acho que nós fazemos pouco isso na nossa vida. A gente olha para a situação e a gente responde, deixa que todo o nosso sentimento seja uma resposta à situação. Quando nós precisamos trazer à memória aquilo que pode dar esperança no meio de tal situação. Então percebe, é um esforço que ele vai fazer, não é algo natural. Ele está vendo algo e ele está dizendo, eu preciso pensar, e eu não quero ser governado por aquilo que eu vejo. Eu preciso pensar aquilo que Deus quer que eu pense. E quando eu fizer isso, eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí muda totalmente, olha o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele está dizendo, as misericórdias de Deus não têm fim. E essas misericórdias é a causa exatamente da gente não ser consumido. Como que ele conclui isso?
trazendo à memória aquilo que Deus disse em outros momentos. E é baseado nisso que ele vai responder. Olha o verso 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Ele está dizendo, então eu vou esperar. Bom é o Senhor. Verso 25, vamos juntos? Bom é o Senhor. Esperam por ele, para a alma que o busca. Ele é o cara que começou dizendo, eu sou o homem que vi a aflição. Deus me fez andar por trevas e não por luz. Ele está dizendo, bom é o Senhor para aqueles que esperam nele, eu vou esperar. Olha o verso 27. Não, verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Ele está dizendo, sem ficar murmurando, lamentando. Verso 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Olha o verso 29. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então é cheio dessa análise daqueles que estão buscando trazer à memória o que é que pode dar esperança. No capítulo 4, então, ele traz como a justa ira de Javé trouxe as maldições da aliança sobre Jerusalém. Aonde você acha essa história de maldições da aliança? Aonde tem maldições da aliança? Deuteronômio 28, lembra? É o texto que a gente ficou lendo. Capítulo 5, as perspectivas do povo combinam a dor do presente e a esperança do futuro. E assim vai terminar o livro de Lamentações. Verdades que resume tudo que eu falei até agora. Deus castiga o pecado, Deus ensina os fiéis por meio do sofrimento. O julgamento divino é justo, é justo. Deus é fiel e incute esperança nos justos. Se você peca contra Deus e Deus traz disciplina, não ache que a disciplina que venha sobre você, Deus está pesando a mão demais, além do que você merece. Não, Deus é justo no seu ato de disciplinar. Veja que Deus tem um propósito ao fazer isso. Nem todo sofrimento é por causa de pecado, a gente já cansou de falar isso várias vezes. Há sofrimentos por várias razões, lembra de Jó e tudo mais. Mas às vezes há sofrimentos que são Deus trabalhando no seu povo, Por fim, o povo de Israel sofreu o maior sofrimento pelos pecados que ele poderia sofrer. A gente olha Lamentações, é um livro duro nesse sentido. Ao ponto da mãe desejar comer o filho que nasce, porque não tem comida para eles. Esse é o maior sofrimento que o pecado pode trazer, é o exílio? Não. Isso é só uma sombra de um sofrimento maior, que é o inferno, que é o sofrimento eterno. Alguém sofreu mais do que Israel pelos pecados? Sim, Jesus Cristo. Quando ele vai à cruz do Calvário, ele usa uma expressão, Deus meu, por que me desamparaste? É uma expressão de exílio, de alguém que está exilado. E ele está sofrendo aquilo, porque ele está sofrendo as maldições do pacto estabelecido por Deus. Lembra de Deuteronômio 28? Deus não pode mudar. E aquilo está caindo sobre alguém. Está caindo sobre Jesus. Jesus é aquele que sofreu pelos nossos pecados, o que de fato nós merecemos. Eu e você só passamos por disciplina de Deus, jamais pelo sofrimento pleno por aquilo que nós fizemos. Quem passou por isso foi Jesus na cruz do Calvário. Por quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a esperança é, existiu alguém que sofreu pelos meus pecados, para que eu hoje pudesse trazer isso à memória, nesse mundo em que eu estou. Não brinque com Deus, haverá juízo, aqueles que não creram em Cristo. Isso que a gente viu é só uma gotinha do que vai acontecer. Aquele que está em Cristo, está livre das maldições do pecado, mas não está livre das consequências dos feitos. Deus há de disciplinar para nos trazer para perto, como ele fez com Israel.
Ele usou o exílio não para punir, mas para disciplinar. Vamos orar? Oh Deus, quando nós olhamos, percebemos a santidade do Senhor. Tu és um Deus santo que de fato não pode ver o mal e sem agir contra o mal. Por isso, ó Deus, o exílio veio sobre o teu povo, cumprindo exatamente o que o Senhor havia anunciado. E o Senhor tem anunciado que haverá muito a se derramar sobre a vida daqueles que não estão em Cristo. A graça comum do Senhor tem se renovado a cada manhã sobre a humanidade. E as pessoas têm vivido, e muitas vezes achando que no final das contas tudo vai dar certo. Quando no final das contas as coisas serão piores do que foi o exílio. Por isso, Deus, nos faça pessoas como Jeremias, que anunciemos ao mundo de que eles estão em rebelião com o pacto que Deus estabeleceu. E que eles estão condenados se não se arrependerem. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos apresentar a solução, que é aquele que esteve no exílio, para que nós pudéssemos ser resgatados, que é Jesus Cristo. E obrigado porque nós estamos em Cristo. E em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos restaurados. Por isso, ó Deus, nos ensina a viver uma vida que mostre isso ao mundo e que nós mesmos possamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. E a esperança é que o Senhor nos amou incondicionalmente. E a esperança é que o Senhor nos disciplina quando nós nos rebelamos contra Ti para o nosso próprio bem. Por isso, ó Deus, abençoe a vida de pessoas que precisam passar pelo tratamento do Senhor, para que se quebrantem diante do Senhor e vejam a santidade do Senhor. E vejam, ó Deus, a preciosidade que é viver uma vida que mostre quem é o Deus que os resgatou. E nos faça, ó Deus, nos alegrarmos, porque mesmo em meio a dores e sofrimentos, nós sempre podemos trazer à memória aquilo que de fato traz esperança aos teus filhos, ao teu povo. E oramos isso no nome daquele que é a verdadeira esperança, no nome de Jesus. Amém.